Vamos falar com ela. A Grande Verdade. Entrevista. Olha só que bacana. Olha só o currículo da entrevistada que vocês, ouvintes da Rádio Energia 97 e internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube, olha só. Ela é uma das maiores autoridades do país quando o assunto é educação, mestre em administração por Harvard, formada em administração pela GV, em direito pela USP, membro do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, a presidente e fundadora da organização não governamental Todos pela Educação, Priscila Cruz. Tudo bem, Priscila? Você está nos ouvindo? Estou sim. Uma boa tarde, quase boa noite a todos vocês, a todos os ouvintes. Um prazer estar com vocês. Eu sou uma ouvinte da rádio. Oh, que legal, que bom. Tá bem escuro hoje, né? Por isso você já está dando boa noite, porque tá estranho o céu, né? Tá mesmo, tá um dia mesmo. Frio, cinzento. Bom, Priscila, a gente está falando aqui exatamente sobre a questão da volta às aulas, volta presencial às aulas. Você tem falado bastante sobre esse tema, e você tem posições bem claras. E tá tudo certo com o seu telefone? Deu. Ele caiu aqui um pouquinho, desculpa. Não, tudo bem, não tem problema. Como é que você está vendo esse retorno às aulas agora em outubro? Demoramos? Estava na hora? Qual é a sua opinião? Olha, essa é a grande pergunta, não tem uma resposta única, correta, nem para o território todo brasileiro. Também não tem uma forma única de se promover isso. Sim, realmente, eu estava hoje de manhã, inclusive com ministros da educação do mundo inteiro, discutindo esse tipo de decisão, de assunto. Tem uma série de dificuldades que não são apenas brasileiras, são do mundo inteiro mesmo, literalmente. Então, esse é um assunto delicado. Assim, olha, duas questões aqui. Primeiro que a pandemia, ela é o elemento fixo, né? Quer dizer, o controle da pandemia é o elemento fixo dessa equação super complexa. A gente precisa controlar a pandemia mata, a pandemia, se aumentar, mais pessoas vão morrer. Então, óbvio que a gente precisa ter um cuidado muito grande em relação ao controle da pandemia. Então, ela é o elemento fixo. Mas entendendo ela como elemento fixo, como fazer a reabertura no momento certo, da forma certa? Eu acho que o como importa mais do que o quando, sem dúvida nenhuma, mas o quando eu entendo que para o gestor público é uma decisão muito difícil. Como a pandemia ela se comporta de formas diferentes no território nacional, as decisões elas vão ser diversas, né? Elas precisam ser diversas se elas forem corretas. A experiência internacional mostra que os casos de sucesso de reabertura aconteceram onde havia 5 casos ou menos, né, da doença, do Covid, por 100 mil habitantes por dia. Né? A gente está num patamar acima, a gente está numa média nacional de 15 casos por dia novos por 100 mil habitantes no Brasil. Então, numa média geral, a gente ainda está meio longe de fazer essa reabertura das escolas, a reabertura, né, a volta às aulas presenciais. Mas a gente tem regiões no país onde a média de novos casos por 100 mil habitantes é menor do que 5. Então, nessas regiões, acho que dá sim para a gente começar a fazer uma reabertura, até porque ela é muito importante para as famílias e para as crianças. Né? As crianças muito novas, porque elas estão tendo o seu desenvolvimento muito comprometido, as crianças aprendem com outras crianças, né? Nesse convívio, na escola pública. Né? Então, as crianças elas têm aí uma série de desenvolvimentos, tanto cognitivo, social, emocional, físico, prejudicados, para além de toda a questão da segurança alimentar delas, que muitas delas se alimentam bem na escola, né? Em casa elas não se alimentam tão bem assim. Então, tem as questões difíceis. E tem também ali o ensino médio, né? Os jovens que estão sofrendo com depressão, se sentindo longe dos amigos, a convivência com os pares, né? Todo mundo já foi adolescente, sabe o quão importante é essa convivência na escola, com os amigos, com os professores. Então, tem aí uma questão de adoecimento mental que precisa ser levado em conta, para além da aprendizagem, né? Quer dizer, a gente vai viver um período sem dúvida nenhuma. Existe uma queda da aprendizagem, um aumento da desigualdade, um potencial aumento da evasão escolar. 43% dos alunos brasileiros de baixa renda já dizem que estão desestimulados com essa volta.
Então, realmente a maior crise da educação brasileira, a maior crise da educação mundial, e é uma questão muito delicada para se resolver mesmo. Pode perguntar agora, Francine Mendes, a nossa economista. Oi, Priscila. Oi, Francine. A gente viu que 40% das escolas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, já fecharam. Escolas privadas já fecharam. E há uma migração desses alunos todos para o setor público. Também tem um projeto de homeschooling tramitando na Câmara. Eu queria saber o que você acha dessa migração que vai haver e como é que o Estado vai poder comportar isso e como é que a gente pode fazer como sociedade para transformar esse processo. Francine, essa tua pergunta é ótima, porque a gente tem aí um duplo desafio. Primeiro, porque o financiamento da educação também está sendo afetado, né? Aí é o lado não só dos resultados, né, que foi a primeira parte aqui que eu respondi, mas essencialmente a gestão está sendo muito desafiada e o financiamento da educação com sérias dificuldades. Importante a gente sempre lembrar, o dinheiro da educação vem dos impostos, os impostos vêm da atividade econômica. Com o rebaixamento, né, com a crise econômica que a gente vive, vai ter menos dinheiro para a gestão pública e, portanto, para a educação. Então, a gente tem aí uma situação em que secretarias estaduais e municipais de educação vão ter menos recursos para atender mais alunos, como você bem lembrou. O impacto ele é muito diverso no país. Aqui em São Paulo parece que está crescendo, mas principalmente na educação infantil, e a educação infantil quem atende são os municípios. No ensino médio, a gente deve ter uma migração menor do que na educação infantil. O teu outro ponto, esse é o grande risco, né? Quer dizer, o oportunismo, né, de aproveitar uma situação dramática para passar uma agenda que é uma agenda, né, do homeschooling, que é o ensino domiciliar, que é diferente do ensino remoto. Quer dizer, o ensino remoto é o que a gente tem vivido hoje, a maior parte dos alunos brasileiros, também com uma qualidade que varia demais, né, no território nacional, mas o que os alunos estão tendo agora é ensino remoto, não é homeschooling. Não é a própria mãe ou um tutor ou a tia ou a vizinha que está dando aula para essas crianças. Quem está dando a aula é o professor da escola pública de forma remota. O ensino domiciliar não é isso. O ensino domiciliar, a criança ou o jovem não tem vínculo com uma escola, o vínculo dela é com a própria casa. Então, é com os educadores que o próprio domicílio oferta. Então, pode ser o pai, a mãe, a tia, a vizinha, ou pode ter um grupo de alunos que contrata um tutor. Mas você não acha isso muito arriscado? Problemas. Eu acho não é nem só arriscado, é muito ruim para o desenvolvimento da criança, para o jovem, para esse aluno que precisa aprender num ambiente plural. O que vai acontecer? A gente já vive uma situação em que quem pensa diferente de mim é meu inimigo. A gente já tem uma intolerância muito grande e ela vem crescendo. E saber conviver com pessoas que pensam diferente, saber conviver com famílias que têm valores diferentes, saber conviver com adultos que pensam diferente da gente, isso é fundamental. Além disso, o corpo de professores de uma escola traz uma diversidade de conhecimentos, de formas de ensinar, de estimular esse aluno. É muito comum você encontrar, acho que quase todo mundo viveu isso alguma vez na vida, que é aquele professor que foi a tua grande referência, né? Então, isso faz parte do amadurecimento de qualquer pessoa, né? De estar num ambiente público, saber navegar nesse ambiente público, saber aprender nesse ambiente público. Porque o homeschooling, esse ensino domiciliar, o que ele provoca? Um cerceamento de oportunidades de aprendizagem. Ele faz com que uma criança ela só tenha contato com aqueles que os pais aprovam, ou aqueles que pensam igual aos pais, ou que têm a mesma religião, ou que têm o mesmo direcionamento político. Isso é ruim, né? Isso é ruim porque a criança, a gente espera, né, que ela vá viver nesse mundo plural, né, democrático, em que cada um pensa do jeito que quiser, mas tem que se respeitar. Então, o homeschooling, além de prejudicar a aprendizagem das crianças, porque nenhuma mãe e pai vai dar conta de garantir a aprendizagem dos seus filhos em todas as disciplinas, em toda a Base Nacional Comum Curricular. Qualquer um que lê a Base Nacional Comum Curricular
facilmente vai verificar que ninguém, né, não existe nenhuma pessoa detentora de todos aqueles conhecimentos. Então, o ensino domiciliar, além de não garantir a aprendizagem, ele também cerceia as oportunidades de desenvolvimento dessa criança, que tem que conviver num ambiente de vários estímulos, de várias ideias, e sempre com respeito, né? Entendendo que, olha, tudo bem as pessoas pensarem diferente de mim, ou terem uma religião diferente da minha, por exemplo. Cláudio Tonholi. Priscila, pouco antes de eu chegar aqui, eu entrei na Agência Estado e encontrei a seguinte manchete: buscas no Google sobre transtorno mental têm recorde. Nunca o brasileiro buscou tanto por temas relacionados a transtornos mentais quanto durante a pandemia. Dados inéditos fornecidos pelo Google ao Estadão aponta alta de 98% nas buscas sobre o tema em 2020. A pergunta como lidar com a ansiedade, por exemplo, bateu recorde de interesse na última década. A pergunta que eu te faço é a seguinte: querendo fazer uma generalização bem generalizada, como você avalia o psiquismo dos alunos durante a pandemia no geral? Olha, Cláudio, responder essa pergunta ela é difícil, porque a gente não tem um monitoramento nacional, que deveria ser, inclusive, uma das funções do governo federal nessa pandemia no campo da educação. É a atribuição legal, está na legislação brasileira, essa atribuição do governo federal na educação básica de fazer a coordenação do sistema, e ele não faz, e uma das ações dessa coordenação seria justamente isso que você está colocando, né? Que é a saúde mental dos estudantes brasileiros. A gente sabe por pesquisas de opinião ou pesquisas menores, mas esse monitoramento mais amplo, mais profundo da situação da saúde mental dos estudantes brasileiros que estão em casa, que estão sentindo falta dos seus colegas, alguns que vivem em lares abusivos, né, em que abuso físico, abuso sexual acontecem. Então, tem uma série de circunstâncias que essas crianças, esses jovens estão vivendo, que não está sendo monitorado. Essa é a verdade, e esse é um dos pontos que tem nos preocupado, né? Quando a gente chama atenção para uma agenda de retomada das aulas presenciais, obviamente, de novo, né, quando elas forem possíveis por conta da pandemia, entendendo que algumas localidades isso já pode acontecer, outras não, mas em algumas sim, e onde puder, vamos começar, e a gente não precisa começar com todos os alunos. Por exemplo, esses alunos que estão numa situação de maior vulnerabilidade, e vulnerabilidade ela é alimentar, ela é pobreza e ela é também saúde mental. Então, essas crianças, elas devem ter prioridade nessa retomada. Nenhum país do mundo voltou com sucesso, né? Voltou com as aulas presenciais do dia para a noite, né? Com todos os alunos 100% no dia seguinte. Esse escalonamento, ele vem acontecendo e ele é uma das diretrizes para que essa retomada tenha sucesso aqui no Brasil também. Então, nesse escalonamento, que a gente priorize os alunos, por exemplo, esses que estão numa situação em que a convivência com os colegas, com os professores, e não com os professores todos, né? Também aqui a gente tem que olhar para as diferentes vulnerabilidades dos professores. Nesse campo, os professores que têm alguma comorbidade ou que estão no grupo de risco etário, eles também não devem voltar agora, eles devem voltar mais adiante, aí sim, quando a situação da pandemia já estiver bem mais controlada. Mas os professores que puderem, e juntando com os alunos que mais necessitam voltar, nas regiões onde é possível, porque a pandemia está controlada, está no patamar mais baixo, bem abaixo da média nacional, é importante, porque você lembrou esse ponto que é fundamental. É a aprendizagem, mas também é uma série de outras condições. E o estresse tóxico, só aqui finalizando, o estresse tóxico, ele leva a uma série de prejuízos no desenvolvimento e também na saúde mental. O estresse tóxico, ele afeta o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento físico,
social e emocional de uma criança. E quando a gente já começa a olhar o adolescente, o jovem, leva a pensamentos suicidas, automutilação. Esse tipo de pesquisa é um indicativo, né, desse aumento de preocupação dos jovens em relação à sua própria saúde mental. É um fato a ser olhado, sim. Aqui no estado de São Paulo, a Secretaria de Educação já anunciou um apoio psicológico para alunos e professores, mas não é a realidade de todo o Brasil, e é algo muito importante de se fazer, sim. A pandemia não só afetou a atividade econômica, mas afetou a saúde mental dos brasileiros. Paulo Tadeu. Priscila, você acabou de falar sobre essa questão da educação ter menos verbas e está sendo prejudicada porque menos impostos, enfim, menos dinheiro para a educação. E a gente sabe que o Brasil é um país que gasta muito mal na educação, né? As verbas são gastas de forma errada. Eu queria saber de você o seguinte, você consegue dar um exemplo claro de como é que o dinheiro da educação no Brasil é mal gasto, é mal investido? Um ou mais exemplos, se for possível? Olha, eu vou dar um exemplo positivo primeiro, que eu acho que é mais fácil a gente mostrar o que é possível, né, a gente conquistar no país. Não sei se todos os ouvintes sabem, e é importante a gente divulgar esse tipo de informação, mas das 100 melhores escolas brasileiras do ensino fundamental, 81 das 100 melhores, 81 são do Ceará. O Ceará, um estado que tem uma renda per capita abaixo da média nacional, que tem um investimento por aluno abaixo da média nacional, então é um estado que tem aí uma barreira de financiamento alta, né? Não é um estado que tem abundância de financiamento, e aqui eu já digo, olha, nenhum estado brasileiro tem abundância, tá? Assim, o investimento geral na educação brasileira é baixo, ele é metade do que os países, né, quando a gente olha o per capita, né, o investimento por aluno, ele é metade do que os países da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, investem por aluno. Então não é que o Brasil investe muito, ele investe metade do que os países que têm uma educação de qualidade investem, mas o Brasil é um país também de PIB per capita menor, então a gente tem aumentado o esforço de financiamento no país. Mas, dito isso, o Ceará, com toda essa condição desfavorável do ponto de vista de financiamento, conseguiu emplacar uma agenda importante de melhoria da educação básica do país. Por outro lado, eu não quero aqui citar estados e municípios, mas a gente tem municípios que estão no oposto disso, né? Que são estados ricos, estados que têm um PIB per capita alto, que têm uma arrecadação alta, né? Inclusive estados em que o agronegócio é muito forte, tem um PIB muito forte, e que tem uma educação de péssima qualidade, né? Não consegue garantir a aprendizagem, a desigualdade educacional brasileira é altíssima, né? Não é só que a gente tem uma média ruim, mas a desigualdade é muito alta no país. Então esse tipo de situação ela é corrente, é algo que a gente precisa combater. Que não seja, olha, se não for por uma questão de generosidade nossa, né, porque a gente reconhece que o direito é de todo mundo, que seja até por razões mais pragmáticas ou egoístas, porque quando a educação de todo mundo é de alta qualidade, que um país cresce, que um país tem menos violência, que um país tem menos, que ele acaba tendo, ele fica menos exposto a pandemias, ele tem uma cidadania mais ativa, ele tem uma democracia mais forte. Então, o patamar geral da educação de um país é o que explica o desenvolvimento econômico, social, menos homicídios, menos problemas em tantas áreas. Só para vocês terem uma ideia, se a cada 50 pontos no PISA, o PISA é aquela avaliação internacional feita justamente pela OCDE, a cada 50 pontos a mais no PISA que um país cresce, esse crescimento está relacionado ao aumento de 1 ponto percentual de crescimento no PIB. Então, a gente está vivendo aí agora um momento de recessão, a cada 1%, né, de 1 ponto percentual, na verdade, assim, a gente acrescenta 1 ponto percentual ao crescimento do PIB. O Brasil teve uma queda de -9 agora,
mas a gente estava crescendo -1, +1, meio que perto de zero. Se o Brasil tivesse uma educação 50 pontos a mais no PISA, a gente já estaria crescendo 1 ponto, 2 pontos. Isso no acumulado dos anos faz uma diferença enorme. 100 pontos no PISA, 2 pontos percentuais de crescimento. Isso afeta todo mundo, afeta salário de todo mundo, isso afeta emprego, isso afeta atividade, distribuição de renda, né, que é uma atividade econômica que distribui mais a renda. Então, todo mundo sai ganhando quando a educação é boa para todo mundo, né? O que não dá é para a educação ser boa para alguns, achando que tudo bem. Então, eu tô escapando da estatística ruim do Brasil e eu tô me livrando de um fracasso ou de não ter oportunidades na vida. Mas esse pensamento egoísta, ele tem perna curta, porque quando a gente tem uma luta, né, ou quando a gente tem um engajamento da sociedade toda pela educação de todos, é assim que a gente melhora como sociedade, para todo mundo também, né? Todo mundo ganha com uma educação de qualidade para todos. E é justamente o que os países que estão no topo do ranking do PISA fazem. Lá a população não se agrada com pouco, né? Então, assim, eles realmente é uma população que pressiona os governos para que o seu país tenha uma educação de qualidade para todo mundo, não só para os seus filhos. Ô Priscila, eu me diverti muito até julho com o seu Twitter, sabia? Porque era engraçado, qualquer coisa que você tuitava, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele reclamava, ele comentava, ele replicava. Era divertida essa parceria, né? Pois é. Ele saiu em julho dizendo que deixou um legado. Tá lá no Banco Mundial, ganhando um dinheirão. Pois é. Ele foi o pior ministro da história. Eu acompanho o Ministério da Educação, acho que é por isso que ele realmente tinha muitos problemas comigo. Eu acompanho o Ministério da Educação há mais de 20 anos. Pois é. Ele vinha pra cima. Não, ele inclusive, eu tive suspeita, lá em março, no comecinho da pandemia, eu tive uma suspeita de Covid e a gente suspendeu um evento que a gente estava fazendo em Brasília porque eu estava com essa suspeita, né? Eu não queria que ninguém se contaminasse, a gente cancelou o evento. E ele desejou que eu estivesse com Covid, pois é, né? Eu lembro então disso. foi horrível. Uma coisa horrorosa, assim, realmente uma pessoa que se diz temente a Deus desejar que o outro fique doente, ainda mais uma doença mortal como grotesco. essa. É grotesco mesmo. Eu comentei isso só para perguntar se você já consegue fazer alguma avaliação do atual ministro que está há pouco tempo, o senhor Milton Ribeiro. Você já teve reunião com ele? Não, eu não estive ainda com ele. Eu estive com todos os ministros que passaram pelo MEC até hoje, inclusive com o Weintraub, com absolutamente todos os ministros. Esse ministro, ele pegou Covid logo no começo, né? Então ele não estava fazendo reuniões presenciais. A gente deve ter alguma conversa nos próximos dias ou semanas, porque a gente não se nega a conversar com ninguém, muito pelo contrário, a gente tem uma produção técnica muito forte, muito consistente e que está à disposição de qualquer ministro da educação, de qualquer secretário da educação, de qualquer governador, prefeito, deputado, senador que queira ter uma atuação na educação mais baseada nas evidências, naquilo que realmente funciona, e que não use a educação como política. A avaliação que eu faço até agora é que ele tem internamente promovido uma mudança na gestão. Ele colocou uma secretária de educação básica melhor, assim, uma pessoa preparada, uma gestora pública, uma pessoa que sabe os botões, né, assim, sabe o que apertar, né, porque faz muita diferença você ter uma pessoa que tem uma experiência na gestão pública, ainda mais se ele não tem, né? Ele não é uma pessoa com experiência em gestão pública. O que a gente precisa é gestão mesmo, né? O conhecimento dos caminhos é mais disponível, está aí, mas saber operar a máquina pública e operar para o bem, né? Operar para resultados, pensando principalmente nos alunos mais pobres, tendo políticas bem desenhadas, bem implementadas, continuamente melhoradas, aprimoradas, é isso que a gente precisa no Ministério da Educação. Ele fez uma mudança lá, tem feito uma mudança, tem afastado um pouco ali um grupo mais ligado ao olavismo, né, ao Olavo de Carvalho, que é uma movimentação importante, porque o MEC ele não pode ser
uma máquina de produção e reprodução ideológica, né? Não é essa a função do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem uma missão que é melhorar a qualidade da educação pública brasileira, né? Essa é a grande missão do Ministério da Educação. Agora, ele flerta, né? Ele flerta com esse ideário mais dogmático, né? De vez em quando ele tira foto com a caveira atrás, segurando, fazendo sinal de arminha, enfim, ele tem ali, ele fica flertando com os grupos de apoio ao governo. A gente tem que olhar para ver se, né, tem que observar se isso não está tomando tempo demais dele, né, que o tempo dele é escasso, os recursos todos são escassos, ele tem que ser um gestor do Ministério da Educação e não um promotor de pautas ideológicas. Ele deu algumas declarações infelizes, assim, né, que mesmo no IDEB, que o problema do resultado do IDEB são os alunos, que os alunos estão com uma moral aí meio desviada, e não é isso. No fundo, o que a gente precisa é de bons professores, com boas carreiras, bem formados, escolas dignas, né, com infraestrutura digna. A gente precisa ter escola de tempo integral, a gente precisa ter um processo em que estados e municípios trabalham juntos, né, em regime de colaboração. A gente precisa renovar o ensino médio, porque o ensino médio ainda é antigo, ainda é arcaico, então precisa colocar de pé essa reforma do ensino médio que foi aprovada em 2017, né, ela precisa virar realidade, né, com os itinerários formativos diversificados, porque é assim que a juventude, querer encaixar a juventude toda brasileira em 11 disciplinas obrigatórias em 4, 5 horas por dia, é a receita para não dar certo. Então tem que modernizar o ensino médio. Essa é a agenda, né? Quer dizer, a agenda está dada, de certa forma. O ministro ele tem que se ocupar menos dessas questões mais dogmáticas, mais para agradar os grupos de apoio ao governo federal. Eleição é um assunto que, infelizmente, no Brasil parece que a gente está eternamente num processo eleitoral, então está sempre todo mundo querendo agradar o eleitorado, já pensando, fazendo cálculo. A gente tem que dar um basta nisso, por isso que é importante que a população brasileira cobre resultado, e toda vez que um ministro começar com esse tipo de papo mais diversionista, né, de querer colocar ali uma cortina de fumaça, querendo colocar que o problema é outro que não o verdadeiro, a gente tem que começar a cobrar, sabe? Mas para aí, ministro, não é bem isso não. Cadê a formação de professores? Cadê o dinheiro do governo federal chegando nos estados e nos municípios? Agora, a gente acabou de ter a notícia, infelizmente, de um corte no orçamento do Ministério da Educação, justamente na educação básica. Um governo que se elegeu com essa plataforma de dizer que ia priorizar a educação básica, né? O que é uma bobagem, porque no fundo a educação é educação. O problema é gigante. Também é muito importante. O problema é gigante, então tem que cobrar a boa gestão. Priscila, preciso encerrar. Muito obrigado pelo seu tempo. A entrevista foi ótima. Espero que os ouvintes tenham aproveitado toda a sua informação, toda a sua bagagem. A gente sabe que você só fala com a Globo News, com o Pedro Bial, e você foi legal em falar com a gente aqui. Eu sou fã de vocês. Vocês estão ali na memória do meu dial. Pô, que legal. Das rádios está ali na memória do meu rádio. Então, que bacana. Super escuto vocês. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista. Tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Mais. Valeu. Priscila Cruz, do Todos pela Educação, aqui em A Grande Verdade, na Energia 97. A Grande Verdade.